Quinta TPC de Matemática. Hoje, no nosso encontro, nós vamos analisar um roteiro de atividades que foi disponibilizado pela Escola Pedro Moraes Cavalcante e vamos trazer uma possibilidade de recurso para apoiar o trabalho de vocês com as APs e com a Semana de Estudos Intensivos. Na pauta de hoje, a gente vai retomar um pouquinho daquilo que nós discutimos na última TPC, né? Que foram os roteiros de atividades. Então, naquele encontro, alguns professores trouxeram algumas práticas, né? Alguns modelos também. Então, a gente vai tentar retomar isso daí e trazer o formulário como uma possibilidade de apoio para vocês com as APs e com a Semana de Estudos Intensivos. Então, nós vamos tentar fazer esse amarrado aí. E no final, então, a gente vai deixar para interação, tá? A gente pretende deixar um tempo maior aí, porque é um momento que a gente consegue trocar as ideias, trocar experiências, conhecimentos, que é um momento bastante rico na nossa TPC. Aqui está, então, o roteiro de atividades que foi disponibilizado pela escola, né? E a gente, assim, nós vamos tentar analisar mais as informações que ele traz, né? Que são importantes. Isso não está, assim, algo que está engessado, né? A gente diz que, assim, é um modelo, tá? Outras possibilidades, alterações, adaptações. Eu acho que assim, o bacana é que todo mundo traga um pouco de ideia. Aí nesse roteiro a gente percebe que o professor, né, ele se atentou para o cabeçalho, o que é muito importante, porque traz informações de registro e de informações para o aluno, para que ele possa se orientar, né? Então, ele, por meio do cabeçalho, ele sabe que habilidade está sendo trabalhada, que tema está sendo trabalhado, quando ele deve entregar, devolver o roteiro, né? Então, veja que são informações que ajudam, que norteiam todo o trabalho, tá? O professor, no início, ele coloca um informativo, um lembrete, né? De que é importante a nitidez para quando for devolver para o professor o roteiro. Então, que o aluno tome esse cuidado, que seja a letra esteja nítida, se ele for escanear, que tenha, né, que esteja bem claro que ele está escrito lá, tá? O professor, veja, olhando assim no geral, a gente percebe que o professor destacou algumas coisas, né, com cores diferentes. Isso também é bacana, né? O layout em si, ele é atrativo para o aluno. Traz imagens que ajudam no entendimento. Então, são exemplos, tá? Que a gente gostaria de sinalizar aqui e destacar para vocês. Aqui, como o professor ele vai tratar da equação reduzida da reta, ele se preocupou aqui em trazer exemplos, né, para o aluno. Então, aquele aluno que recebe esse roteiro de atividades e que não vai ter o recurso tecnológico, ele pode se orientar também pelos exemplos, assim como o livro didático. Já o aluno que tem o recurso tecnológico, né? Então ele vai ter outros caminhos, né? Até caminhos, vamos dizer assim, caminhos melhores, né? Mais aprofundados para fazer esse roteiro, para resolver os exercícios. Então o professor coloca os exemplos, ele destaca aqui, ó, esse atalho, com esse atalho o aluno consegue visualizar uma videoaula, aulas do centro de mídias também, são duas aulas aqui que trabalham com a equação reduzida da reta, né? Aqui mais vídeo, então à medida que o professor vai trazendo os exemplos e vai explicando, né, como se achar a equação reduzida da reta, a equação geral da reta, então ele traz links de vídeos, né, que ajudam
o aluno a entender melhor, tá? Depois ele traz aqui a prática de atividades 1, que são outras atividades, né? Traz imagens que ajudam o aluno a entender outras atividades, traz atividades do livro didático, né? Ele coloca aqui a página, o exercício. Então, vejamos, é um trabalho que tanto o aluno que tem o recurso tecnológico, como aquele que não tem, ele vai conseguir resolver, assim, ou pelo menos ele vai ter suporte suficiente para resolver as atividades, tá bom? Bom, essas atividades que foram feitas no roteiro de atividades, né? Elas podem ser enviadas por meio do formulário. O formulário é o que a gente vai tratar hoje na TPC, né? Então, nós trouxemos esse roteiro, mas para trazer um trabalho que é feito pelo professor lá da Escola Pedro Moraes Cavalcante. Mas a gente vai olhar para isso e ver as possibilidades de trabalho com o formulário, né? Além do roteiro de atividades, tá? Então, veja, o que o professor fez, né? O roteiro de atividades, ele é adaptado para o formulário, né? E esse formulário, o professor, esse professor, né, que fez esse roteiro, ele coloca anexo ao Google Sala de Aula, né? Então, o Google Sala de Aula, que seria, uma analogia, seria a lousa dele, né? Então, tudo aquilo que o aluno precisa fazer está lá no Google Sala de Aula. Então, o formulário ele anexou no Google Sala de Aula para que o aluno tenha acesso, tá? Esse é um caminho que o aluno consegue obter o formulário, mas não é o único, né? Bom, entrar então no Google Sala de Aula, a gente sabe que é com aquele e-mail que nós temos institucional, que é o @prof, tá? Não é o @professor, que o @professor ele está atrelado à Microsoft e esse é o que está atrelado à Google. Então, o @prof é o e-mail que nós vamos usar para entrar no Google Sala de Aula, tá? Então, para quem ainda não criou as salas, né, as turmas dentro do Google Sala de Aula e quiser, né, entender melhor como fazer isso, nós deixamos um link no final, tá? Com um tutorialzinho mesmo de como criar essas turmas dentro do Google Sala de Aula, ok? Então, aqui para ter acesso ao Google Sala de Aula, a gente entra naquelas bolinhas, 9 bolinhas que tem do lado direito da tela. Vão aparecer esses iconezinhos aí, tá? Então, nós vamos clicar em Google Sala de Aula e vão aparecer, então, as turmas, né? Nesse caso, o formulário diz respeito à terceira série do ensino médio, tá? Então, eu escolho a turma, tá? Aqui a visão do professor, né? O mural, onde estão lá tudo aquilo que o professor postou. E na segunda barrinha aí, na segunda, são as atividades, né? Então, o professor aí, veja que ele enumerou as atividades para que o aluno ele saiba, né, na sequência, o que ele já fez, o que ele não fez, para que ele tenha essa informação, tem a data de entrega, tá? Isso é uma opção feita pelo professor, mas que ajuda, sinaliza direitinho. Então, atividades. Nós, nós vamos ver como foi feito, então, aquele roteiro de atividades que eu marquei lá, né? Que nós mostramos, que é sobre a equação reduzida da reta, tá? Que aqui ele chama de atividade 4. Aí anexou, então, um Google Formulário, né? O formulário com aquelas questões, tá? Entramos aqui no formulário. Veja como que fica esse formulário, feito por esse professor. Ele coloca no início, então, a turma, a atividade que se refere, a data, né? Algumas informações, né? Deixa aí
onde o aluno pode tirar dúvida, né? De que forma, tá? Ele pede a identificação da sala, o nome do aluno, tá? E aí, então, aquelas questões que estavam postas lá no roteiro, ele adapta no formulário. E de que forma? Questões de múltipla escolha, né? Então, são questões que de múltipla escolha, o aluno terá que resolver, né, a atividade e escolher a alternativa correta. Isso ajuda o professor na hora de corrigir, na hora de fazer uma análise qualitativa e quantitativa do material enviado pelo aluno. Só que veja, essa análise, na verdade, é uma análise quantitativa, né? Olha, aqui a prática de atividade 2, que é aquela que refere ao livro didático que nós vimos anteriormente, né? O que nós achamos bem bacana é isso, né? Que no final o aluno ele tem que anexar aquilo que ele pensou, o registro que ele fez. Então, para resolver o exercício, ele fez um registro no caderno, em algum lugar, e esse registro deve ser enviado para o professor também. Então, a partir daí, é possível o professor fazer uma análise qualitativa, né? O que o aluno pensou para resolver? E é um pouco dessa ideia que nós queremos trazer para vocês também, com as APs, né, e com isso poder preparar a semana de estudos, tá? Possibilidades de análise das devolutivas via formulário. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, então, né, que vai dar continuidade a essa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e dar continuidade à nossa TPC. Então, nós vamos falar um pouquinho de como analisar as devolutivas feitas pelos estudantes via formulário. Quando nós clicamos aqui no lápis, né, nós temos a possibilidade de ver as respostas dos estudantes. Quando nós temos acesso a esse formulário, nós percebemos aqui que foram recebidas 46 respostas. Esse número, ele foi apresentado para nós até o momento da elaboração da apresentação. Ele pode mudar, né, porque os alunos, eles vão, na medida que eles vão conseguindo resolver as atividades, eles vão postando para os professores. Então, na parte de resumo, nós temos aqui a possibilidade de ver a porcentagem de respostas de cada turma. Quando nós continuamos na parte do resumo, também é possível analisar as questões, fazer uma análise geral das turmas por meio dos gráficos apresentados no formulário. Então, exemplo, na questão 1, o item A da questão 1, nós tivemos das 46 respostas recebidas, 40 respostas indicam a alternativa correta. Na questão 2, item A, nós temos 33 respostas corretas. E na questão 2, letra H, nós tivemos 26 respostas corretas, o que nos possibilita uma análise, né, do que está acontecendo, por que acertaram mais o item A da questão 2, por que não conseguiram, né, tantos acertos em relação ao item H dessa mesma questão. E por meio do gráfico, nós inclusive podemos perceber a tendência do erro. Então, por que temos alunos aqui, ó, nós temos 14 respostas indicando a alternativa D. Nós temos 5 respostas indicando a alternativa B. O que ocasionou essa escolha de alternativa? Por que o aluno errou? Nós podemos analisar através dos gráficos e dos materiais que os alunos anexaram. Continuando, nós temos aqui a questão 3, que das 46 respostas obtidas, 38 são respostas corretas, né? 46 respostas no total,
e 38 respostas assinalando a alternativa correta. Na questão 4, nós temos, das 46 respostas recebidas, nós temos apenas 27 respostas corretas, novamente, nos possibilitando a análise do erro. Nós temos aqui 12 respostas indicando a letra B, e nós temos aqui 7 respostas indicando a letra D. O que esses estudantes pensaram para assinalarem essas alternativas que não correspondem à alternativa correta? No final do resumo, nós encontramos todos os arquivos anexados pelos estudantes, o que possibilita a análise da resolução desses alunos, né? Na medida que eles vão apresentando os arquivos anexados e que o professor percebe o erro, dá para fazer análise do erro que ele está tendo para possíveis intervenções pedagógicas. Nós também temos a possibilidade de uma análise individual de cada um dos alunos e também uma análise dos dados por meio da planilha do Excel. Esses gráficos apresentados anteriormente, eles podem, inclusive, ser apresentados para a sala, né, para que eles saibam, durante uma aula que vocês estejam ministrando, seja pelo Zoom, pelo Meet, os alunos eles têm condições de compreender o desempenho da turma. E eles podem estar participando dessa análise, dessa devolutiva em relação às atividades que eles resolveram. Sempre de maneira coletiva. Não é interessante apresentar para todos a análise individual. Essa análise individual, ela serve para nortear o trabalho do professor. Quando nós entramos na possibilidade de análise por meio da planilha do Excel, nós encontramos essa imagem, né, essa planilha, que vem das respostas do formulário. Aqui nós temos o número de acertos de cada estudante em relação ao total de questões que tinha no formulário, possibilitando uma análise quantitativa desse erro. Continuando, quando nós clicamos aqui na aba Avaliações, nós temos uma planilha, né, que a professora que nos cedeu os seus arquivos fez para que pudesse avaliar de forma mais sistematizada as devolutivas desses alunos. Foi usado para análise dos erros o complemento Flubaru, que pode ser encontrado aqui, dentro da planilha mesmo, tá? Na parte aqui, complementos, aqui está o Flubaru. O que possibilita o uso desse complemento? Ele facilita, ele apoia o professor no momento da análise. Então, por exemplo, quando nós arrastamos essa barrinha aqui para a esquerda, será apresentado todos os itens que estão aqui do lado direito e que não são apresentados aqui nessa tela. Quando nós arrastamos, nós encontramos uma indicação em laranja, que é o Flubaru que nos faz, né? Ele apresenta para a gente quais questões os alunos tiveram mais dificuldades, eles identificam pela cor laranja. Nesse caso, o professor tem a possibilidade de entender o que aconteceu, né, com a questão, qual o percentual de acertos, né, quando a gente puxa um pouquinho mais para baixo, nós temos aqui o percentual de todos, né, de acerto coletivo por questão. Então, todos que acertaram menos que 70% são indicados de cor laranja, possibilitando intervenções e retomadas do que foi tratado. Nós podemos observar aqui também que é possível uma análise individual. Então, nós temos a porcentagem dos alunos que acertaram abaixo e acima de 70%, indicados por cor vermelhinha, aqueles que são inferiores a 70%. Mas vamos refletir um pouco sobre o erro, né? Vamos pensar na questão 2. E o motivo foi pelo fato de a mesma questão, né, em itens diferentes, nos apresentar números de acertos diferentes. Então, assim, vamos analisar o que pode ter acontecido.
Na questão 2, no item A, nós vimos que foram 36 acertos. E na questão H, também da questão 2, foram 26 acertos. E aí vem o momento de refletir o que aconteceu. A questão, ela pede o coeficiente, né, angular, o coeficiente linear e a equação na sua forma reduzida, tanto para a letra A como também para a letra H. E aí nós vamos refletir. Por que o item A teve mais acertos do que o item H? O que pode ter ocasionado o erro nessa questão 2 no item H? Seguindo essa mesma linha de pensamento, nós pegamos um dos arquivos dos alunos para analisar o pensamento. E esse aluno aqui que está servindo como exemplo para a gente, acertou a questão 2 item A e errou a questão 2 item H. E aqui tem o registro do caderno desse estudante, né? Então, ele desenvolveu toda a atividade, né? Toda a atividade do item A e acertou. Nessa segunda análise, que é referente ao item H da questão 2, o mesmo estudante desenvolve a atividade no seu caderno, desenvolve até corretamente, mas erra no sinal. Então, possibilita uma análise da seguinte forma: o erro foi conceitual? O que o estudante não conseguiu? Ele não conseguiu apresentar a equação na sua forma reduzida? Ele está confundindo o coeficiente linear e o coeficiente angular? Ou ele está errando no sinal? Então, pela análise, a gente consegue perceber para que caminho esse aluno está seguindo e que está ocasionando o erro. E assim, organizar a devolutiva para esses estudantes, né, apresentando como transformar esse erro em aprendizagem, vamos dizer assim. Então, o erro é um norte para o professor. E nós colocamos aqui também para uma discussão de que forma o uso do Google Formulário pode contribuir ou potencializar o trabalho com as APs e, consequentemente, dar suporte para semanas de estudos intensivos. Sintetizando, nós pegamos um roteiro de atividades, analisamos um formulário que é enviado após o roteiro ser disponibilizado. O formulário, ele vem para um fechamento, ele vem para a análise dessas devolutivas, facilitando essa análise, vamos dizer assim. E nós usamos o Flubaru para estar agilizando essas análises. Apesar de termos usado um assunto estudado no ensino médio, né, que já tem, o objetivo foi mostrar a devolutiva, né, nós sabemos que vocês deram continuidade nas situações de aprendizagem. Vamos pensar, o que toda essa dinâmica do uso do formulário, né, e de análise desses erros poderia estar contribuindo para nós, para dar suporte na semana de estudos intensivos. Muito obrigada.